Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso tempo nesta manhã, depois desse maravilhoso café da manhã. Então, bom dia aos que ainda não dei na primeira vez, a graça e a paz. Vamos orar e, sem mais delongas, ir para a nossa aula 74, aula final da matéria Doutrinas Básicas, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. E a nossa necessidade principal é do auxílio do Teu Espírito Santo, nos conduzindo e nos iluminando as mentes e os corações, para que possamos entender a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens nos presenteado em ensino, em aprendizado, durante esses meses. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta é, na verdade, a segunda vez que nós caminhamos nessa matéria. É claro que dessa vez ela está mais longa, mais profunda do que na primeira. Inclusive, nosso material base, que tem sido o livro do pastor Marcos Granconato, o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, não tem sido só este material que temos utilizado, mas é o material base. Ele agora foi ampliado. Agora ou não, recentemente, é esse material ampliado que nós usamos dessa segunda vez aqui. O nosso objetivo, meus irmãos, é que agora esse acervo, todas as aulas estão online, sirva como fundamentação daqueles irmãos que estão chegando. Essa é a orientação que eu tenho dado a todos que chegaram durante este ano, 2024, que comecem desde a primeira aula e assistam todas, entendendo assim o que nós compreendemos como sã doutrina na palavra do Senhor, ok? E caminhamos, portanto, em cada um dos ramos da doutrina bíblica. Falamos sobre bibliologia, doutrina das Escrituras, falamos sobre cristologia, doutrina de Cristo, teologia própria, teologia de Deus, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, hamartiologia, doutrina do pecado, eclesiologia, doutrina da igreja, e fomos uma por uma. E finalmente estamos encerrando com escatologia, doutrina das últimas coisas. Nós vimos a nossa definição que esse é um estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens e a volta de Cristo. É o que aparece ali logo assim que alguém dá um clique. Pronto. Scatos vem último, do grego, e logos, assunto, palavra e estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja, da humanidade, esboçada na revelação divina. Irmãos, o final é no final, né? Então vamos abrir nossas Bíblias no último capítulo das Escrituras e ler o capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Os capítulos mais pesados, os capítulos de juízo sobre a terra já passaram, e agora nós temos este capítulo encerrando o cumprimento das promessas em Apocalipse. Vamos lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas.
e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da graça da água da vida, de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Amém. Irmãos, este capítulo não é apenas o fim das Escrituras, mas o fim, claro, de tudo. Ou seria o começo, se pensarmos que teremos literalmente todo o tempo do mundo à nossa frente. Então, o fim é o começo, de fato. Nos versículos iniciais do capítulo 22, fatos adicionais são dados sobre o quê? A Nova Jerusalém. O anjo mostrou a João o rio da água da vida, tão claro quanto cristal. Ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. Embora, irmãos, este possa ser um rio literal, seu simbolismo é claro. Do trono de Deus fluirá água pura, apontando para a santidade e a pureza de Deus e da cidade, é claro. Esta referência ao rio, é importante, não deve ser confundida com situações milenares, ou seja, situações do milênio, semelhantes, como aquelas em Ezequiel 47 e Zacarias 14. Essas referências, irmãos, se referem a rios literais fluindo do templo e de Jerusalém e farão parte da cena do milênio, que obviamente já aqui no nosso contexto já passou. O rio, em Apocalipse 22, o rio que temos agora no nosso texto, fará parte da Nova Jerusalém e da Nova Terra. A água flui pelo meio da grande rua da cidade. Isso aparentemente se refere a uma via principal na Nova Jerusalém, vinda do trono de Deus, com o rio sendo um riacho estreito no meio da rua. É significativo também que o Cordeiro seja retratado no trono, mencionado também no verso 3. Isso deixa claro que 1 Coríntios 15, 24, que afirma que Cristo vai entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, não significa que o reinado de Cristo no trono terminará, mas que mudará o seu caráter. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. Então esse, irmãos, é o nosso cenário inicial. Temos a Nova Jerusalém, o Senhor assentado sobre o trono, este rio que vem a parte do trono e corta a rua principal da cidade, e nós vamos ter, inclusive, um elemento muito importante. A ideia aqui é sobre este rio, né? Porque ela está dos dois lados das margens, né, dele. E é exatamente a árvore da vida que a gente tem no próximo slide. Enquanto João contemplava a cidade celestial, ele viu a árvore da vida produzindo 12 colheitas de frutos, dando seus frutos todo mês. Os intérpretes ficaram intrigados com essa expressão de que a árvore da vida está em cada lado do rio. Alguns consideram isso como um grupo de árvores. Outros dizem que o rio da vida é estreito e que foi em ambos os lados da árvore. A árvore da vida foi mencionada no Jardim do Éden, né? Lá em Gênesis 3, onde foi representada como perpetuando a vida física para sempre. Adão e Eva foram proibidos de comer do fruto desta árvore. Anteriormente, em Apocalipse capítulo 2, os santos
receberam a promessa do, aspas, direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bem, é claro, irmãos, que isso aqui fica aberto um pouco à nossa imaginação. Eu estou profetizando agora, você não. Para quem não vai sair na gravação, porque tem um bebê gritando aqui do lado. Cada um de um... Né? Olha o que Paulo disse. Bem, então, irmãos, dentre as muitas imaginações, o melhor retrato que eu vi dessa cena, já descrito, é do rio, certo? E as raízes da árvore pegando os dois lados e o rio correndo por baixo dela. Pode ser. É difícil, o texto é muito limitado, como muita coisa sobre a eternidade é muito limitada, ele não dá detalhe exatamente como é. Mais importante é que a árvore que antes nos era proibida, agora ela é acessível a nós. Por que ela foi proibida, meus irmãos, lá no Jardim do Éden? Lembre-se, não confunda com a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquela que de fato eles comeram. Então, por que a árvore da vida foi proibida depois da queda? Inclusive o Jardim do Éden foi selado, né? Você sabe tudo, Adão e Eva foram expulsos de lá. Porque, imagine como você está hoje, se o nosso antepassado tivesse comido da árvore da vida, nós viveríamos deste jeito no pecado para sempre. Não quero não. A brincadeira já está enjoando. Então, a diferença aqui, meus irmãos, é que não há mais pecado. Nós vamos viver para sempre sem pecado. Então, é um cenário, é uma situação completamente diferente. Aqui nós temos aqui. Bem, embora o litoral não, já vontade de férias, né? O literal e o símbolo pareçam estar combinados nesta árvore, não há razão para que ela não possa ser uma árvore real com fruto literal. O efeito prático seria continuar a vida física para sempre. Embora o versículo não afirme que o fruto pode ser comido, isso é presumivelmente a implicação. Lembram, meus irmãos, é sempre bom salientar isso, a gente às vezes esquece, né? Não existe na eternidade corpos ou pessoas desencorpadas, se tal palavra sequer existe. Nós já passamos pelo ensino da ressurreição, ou seja, nessa altura, todos nós já estamos de volta em nossos corpos físicos. É óbvio que se alguém faleceu lá, né, com seus 94 anos, com os sinais do tempo, né, os cabelos totalmente brancos, etc., etc., é óbvio que não faz sentido que isso seja a nossa aparência na eternidade. Como bem falou, um pouco de brincadeira, e conhecendo o pastor Edson há muito tempo, um pouco de verdade, o pastor Edson acha que todos nós vamos ter a aparência aproximadamente de 33 anos, porque foi a idade que Jesus morreu. Tá bom, não tem problema não. O pessoal que tem aí nessa faixa deve olhar assim, uma melhoriazinha aqui, ocular, não tão de boa, né? O fato, meus irmãos, é que nós nem sabemos qual vai ser a real aparência do corpo glorificado. Quando pessoas que já estão na eternidade apareceram, lembre-se, a ressurreição não aconteceu. Estou me referindo a Moisés e Elias, por exemplo, no monte da transfiguração. A ressurreição não havia acontecido. Então, naquele momento, Deus permitiu que esses homens aparecessem corporeamente, certo? Com o seu corpo, com certeza, o que eles tinham em vida, para que eles pudessem ter aquele momento, conversando com Jesus, diz o texto, sobre as coisas do reino, e os discípulos o reconhecessem, ok? Porém, isso não significa que o nosso corpo vai ser o mesmo. A ressurreição é algo completamente diferente. Na verdade, Paulo, em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, fala de um corpo incorruptível. Bem, o nosso corpo não é incorruptível. Cada ano que passa, você fica 10 anos, você vê uma pessoa, você nota, o tempo passou. Quem aqui teve um choque quando reencontrou pessoas que conheceu jovem, quando a internet bombou de vez, né? Internet de alta velocidade, você reencontrou gente de 10, 20 anos atrás, eu falei para minha esposa, rapaz, fulano envelheceu. Ela, você envelheceu? Eu falei, não. A gente acompanhou. Agora, você conheceu uma pessoa, né, meus amigos do seminário, com 20 e poucos anos, agora eu reencontro a pessoa com 40, então você nota a passagem do tempo. Isso acabou, irmãos, aqui, certo? Na maneira como for o nosso corpo glorificado, assim será. Mas, realmente, nós não temos detalhes, se a sua altura será a mesma, nada. Se a cor da sua pele será a mesma, não tem se todo mundo vai ter uma cor da pele nova, ninguém sabe absolutamente nada. É tudo especulação. A única coisa que nós sabemos, irmãos, é que não haverá mais morte.
não haverá mais doença, não haverá mais nada que afete o nosso corpo físico, ok? E falando sobre doença, vamos continuar aqui. Próximo slide. As folhas da árvore são para a cura das nações. Bem, com base nessa declaração, presta atenção, alguns preferem colocar este cenário da árvore, da vida, no milênio, quando haverá doença e cura. Vai haver a doença e cura de quem, irmãos? Dos mortais, daqueles que passaram pela tribulação, certo? Não foram mortos e entram no milênio em vida. Esses continuam vivendo o tempo todo. Alguns acham então que a árvore está localizada de uma maneira errada na nossa cabeça aqui no texto. Mas olha lá. No entanto, outro significado parece ser indicado. A palavra, aqui no nosso texto, cura, terapeian, pode ser entendida como doação de saúde. O português terapêutico é derivado dessa palavra grega. Embora não haja doença no estado eterno, os frutos e folhas da árvore parecem contribuir para o bem-estar físico daqueles no estado eterno. Então, é claro, irmãos, aqui a gente já entra um pouco na área da conjectura, na área da especulação. Nós temos dois fatos. A árvore é para a cura das nações e não haverá doença como nós conhecemos hoje. Então, esta árvore, esta cura, tem outro tipo de aplicação na eternidade. Talvez seja o meio pelo qual Deus vai instituir a preservação dos nossos corpos por toda a eternidade. Não sabemos, não temos ideia, o texto só chega até aí. Agora, você não pode negar ou retirar nenhuma das duas partes dessa verdade, né? A árvore está lá, o propósito dela está aqui declarado, mas não há mais doença, não há mais morte. Então, o objetivo dela é outro que a gente não está, digamos assim, acostumado na nossa existência hoje física, né? Bem, como na maior parte da descrição do milênio, irmãos, e do período posterior, os detalhes são muito poucos. Isso deixa espaço para ser conjectura, ou para se conjecturar, melhor dizendo, desde que não seja simples invenção e imposição de coisas que gostaríamos que fosse realidade. Deduzir por ser um lugar de alegria, por exemplo, que tenhamos cada um as coisas que mais gostamos, está mais para filme de Hollywood do que para algo de acordo com o caráter do nosso Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? Nós temos poucas informações, podemos até conjecturar, certo? Talvez isso, talvez aquilo, mas de vez em quando alguns saem na internet, e esse é o problema desse pessoal, que em vez de abrir um livro ou assistir uma boa pregação, um bom estudo, vai formar sua doutrina em TikTok, né? E o pessoal começa a acreditar em determinadas coisas. Por exemplo, né? Essa pessoa comentando lá, ela tem absoluta certeza que ela vai encontrar os seus animais de estimação na eternidade. Seria ótimo. Para quem gosta de bicho, seria ótimo. Mas da onde ela tira isso daí? Tem alguma coisa no texto que fala sobre isso? Por isso que eu coloquei dessa forma, meus irmãos, está aparecendo mais filme de Hollywood. Nesse seriado que eu mencionei um tempo atrás, né? Que é para lá de errado a noção de como alguém vai para o céu ou para o inferno. O nome do seriado é The Good Place, o bom lugar, enfim. O céu, por assim dizer, é o somatório de tudo que você gosta. Então, se você gosta de frozen yogurt, vai ter frozen yogurt lá. Os que gostam de Pepsi, classe superior, vai estar lá. E o pessoal que gosta de baré, vai estar lá. Entendeu? Como é que funciona? Agora, de onde a pessoa tira isso? Não tem. Isso é invencionice, isso é coisa da cabeça. Irmãos, eu continuo apostando que essas tentativas humanas são tão pequenininhas. O céu vai ser muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. A única coisa boa que a gente pode afirmar categoricamente que vai acontecer é reencontrar nossos entes queridos. Isso aí é certeza absoluta. Isso aí a gente pode afirmar. Nós vamos reencontrar aqueles que, obviamente, partiram, morreram em Cristo, né? E alguém até já me perguntou, pastor, mas e a lembrança daqueles que não estão lá? O que ela vai fazer conosco? Aí a gente vai para outro texto. Lá não há mais lágrima, nem tristeza, nem luto, nem choro, né? Então,
Olha que coisa interessante, meus irmãos. A capacidade de lembrar de um fato triste e não ser afetado com ele, nós não temos hoje. Não é verdade? Mas vamos ter lá. Nós vamos lembrar da nossa vida, mas as coisas ruins da nossa vida não nos afetarão mais. Tamanha, tão exaltada, né, excelsa será a nossa existência, que isso não terá mais efeito sobre a nossa vida. Ok? Então, como eu falei, não pode fazer muita invencionice. Seguindo, ao que parece, buscando lembrar ao leitor que a cura física já não é necessária, João acrescentou: já não haverá maldição alguma. Assim como a maldição do pecado de Adão levou à doença, que exigiu cura e provocou a morte física, né? Também a morte espiritual, mas assim no estado eterno não haverá maldição, portanto nenhuma cura de doença é necessária. Só reforçando que a aplicação que lemos agora há pouco da árvore da vida não é no sentido de doença como nós conhecemos hoje. Como mencionado anteriormente, Deus e o Cordeiro estão na nova cidade. Capítulo 21 fala sobre isso e agora 22 novamente. Com o trono de Deus também nela. Então João escreveu: seus servos o servirão. A maior alegria e privilégio nossa, dos santos, na eternidade, será servir ao seu bendito Senhor. Embora seja verdade que eles também reinarão com ele. As duas coisas não se excluem, né? Elas estão juntas nas promessas. Eles terão um lugar privilegiado diante do trono, pois verão sua face. A implicação é que eles estão sob o bom favor do Senhor em seu círculo interno, digamos assim. Essa intimidade também é indicada pelo fato de que seu nome dele, estará em suas testas, em nossas testas, denotando um relacionamento próximo. Sua liberdade de estar na presença de Deus indica que eles estarão, então, em seus corpos glorificados. Isso também, meus irmãos, é uma evolução do nosso estado atual. Então hoje, nós, é claro, não vamos fisicamente ao trono de Deus, né? A não ser aquele pessoal que põe na internet, que já foi ao céu 100 vezes, ao inferno 300 vezes. Dizem que a pessoa é tão ruim que nem o diabo quis. Então, fora esse pessoal que viaja na maionese, nós hoje vamos diante do trono de Deus constantemente. Como? Através da oração. E o autor de Hebreus diz que nós vamos diante do trono da graça para receber graça e favor em tempo oportuno. E como nós vamos lá, meus irmãos? Logo nós, pecadores, limitados, finitos, como é que a gente chega diante de um Deus totalmente santo? Quem responde para mim? Por causa de Jesus. É o que o texto de Hebreus fala. Vamos ao trono da graça por meio do novo e vivo caminho que Ele nos abriu, a saber, pelo seu sangue. Então percebam, meus irmãos, hoje, né, a gente vai coberto com os méritos dele. Não que depois seja pelos nossos méritos, mas calma. Quando os meus filhos eram pequenos, você deve saber lembrar de um livro chamado Onde Está o Wally? Que é um carinha vestido de camisa listrada, que aí tem uma multidão, você tem que achar o Wally. É para treinar a observação, né? Alguém fez uma versão cristã. Onde está... Quem era o nome do... Juquinha. Em português, é claro, né? Onde está o Juquinha? E fizeram... Aí tinha várias cenas bíblicas. As bodas de Caná, mas assim, lotado, viu? Gente. E você tinha que achar o Juquinha, tá? Ele tava. Cada cena. Bodas de Caná... entrada triunfal em Jerusalém. No meio da multidão... Olha aqui, papai, o Juquinha. No livro do Novo Testamento, a última página, inclusive foi assim que o nosso filho mais velho perguntou do Evangelho e se converteu eventualmente. Na última página tinha os santos de mãos dadas em várias rodas, assim, uma roda e vem a outra ao redor, celebrando, né? E eles todos estavam de vestes brancas. O Juquinha, ele estava de vestes brancas, mas dava para ver a roupa dele aparecendo, para poder o pessoal achar o Juquinha, né? Você não ia ficar perdido ali porque todo mundo vestido igual. Isso ali, meus irmãos, quando eu li, ou quando eu vi, melhor dizendo, porque não é um livro para ler, é bem assim, né? Nós somos revestidos de Cristo, mas por baixo de Cristo lá estamos nós. Com nossas roupas velhas,
com a nossa conduta velha, com a nossa velha vida, e a nova vida dele é que muda a nossa existência. Pois bem, agora no nosso texto não vai ser mais assim. Glorificados, confirmados em santidade, absolutamente livres do pecado e da maldição, tudo acabou. Nós agora, meus irmãos, estamos diante do trono de Deus plenos, claro, por causa da graça de Deus, claro, por causa dos méritos de Cristo, mas a situação é diferente, por isso que eu falei, nosso texto aqui é uma evolução do nosso estado atual. Então, a gente chega hoje diante do Senhor, né, ainda lutando com a nossa natureza, ainda lutando com os nossos pecados e tudo mais. Aqui não. Aqui não há mais nada. A gente chega sem nenhum senão na nossa vida, porque nós vamos estar plenamente completada, né, a obra de Cristo na nossa vida, na nossa existência, ok? Seguindo adiante, irmãos, no verso 5, mais uma vez, João descreveu que a glória e a luz da Nova Jerusalém serão a presença de Deus sem nenhuma iluminação artificial. E mais uma vez é feita a declaração de que os servos de Deus reinarão com Cristo para sempre. Então essa é uma declaração, meus irmãos, que visa relembrar que a nova céu e nova terra existem agora, e na Nova Jerusalém tudo estará dependendo da glória de Deus, da iluminação, tudo ficará por conta da presença do nosso Deus no nosso meio. O anjo disse a João que as palavras deste livro são confiáveis e verdadeiras. Acompanhando aí na sua Bíblia, ele diz isso, isto é, não apenas são fatos que realmente irão acontecer, quanto podemos confiar de que irão acontecer. O propósito dessas comunicações, dessa fala do anjo aqui, não é confundir e desconcertar, mas revelar muitas das coisas que devem acontecer em breve. Nada do que aprendemos até aqui poderia ser conhecido sem revelação, tal como foi dito, irmãos, lá no começo do nosso livro, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual deu a conhecer e assim por diante. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Quando o anjo diz que essas palavras são confiáveis e verdadeiras, certo? João, a essa altura do campeonato, isso é o capítulo 22, ele escreveu tudo aquilo que nós estudamos nos últimos domingos. E para muitos, isso, infelizmente, ao longo da história da igreja, se transformou em alegoria, se transformou em fantasia. É óbvio que existe simbolismo em Apocalipse. Por exemplo, a besta não é literalmente um besta. Um animal não vai dominar sobre o mundo inteiro, né? O dragão não é literalmente um dragão. Não é sobre isso que o texto está falando. Aí são simbolismos. Mas, meus irmãos, os julgamentos e tudo mais que nós aprendemos em Apocalipse, o anjo está dizendo aqui agora, da maneira como foi revelado, irá acontecer. Da maneira como eu mostrei a João, irá acontecer. São confiáveis e são verdadeiras. Por que isso é importante, irmãos? Olha o próximo parágrafo. Isso que acabamos de ver contradiz diretamente o ponto de vista de muitos estudiosos de que o livro de Apocalipse é um mistério incompreensível. Não. Esse livro é a palavra de Deus e não as vagas imaginações de um velho, né, de João, né? Tá senil, tadinho, ficou isolado lá em Patmos e acabou tendo visagens. Não, de jeito nenhum, é a palavra de Deus. Uma revelação que não se pode compreender seria uma contradição de termos, não é verdade? Deixa eu te revelar uma coisa. Aí você diz, você não me explicou nada, então não revelei nada. Revelação, irmãos, a própria palavra Apocalipse, a ideia é remover o véu. Então, quando você tem alguma coisa com um véu, aquela coisa está oculta, certo? Já viu aquele pessoal que vai mostrar o carro novo que vai ser lançado? Ele fica coberto, né? Então, você vê mais ou menos o formato do carro, mas você não tem ideia do que está ali embaixo. Aí, finalmente, o cara anuncia, está aqui, o carro tal, linha 2025. Aí ele tira, ele está literalmente revelando o novo modelo, ok? Então, a ideia é a mesmíssima. Para que o Senhor escreveria tudo isso? Para que hoje a gente dissesse, e tem muito crente que fala isso, Apocalipse é muito difícil, não faz diferença. Isso não tanto quanto diz respeito com a palavra de Deus. Eu posso concordar, meus irmãos, que há passagens difíceis, a gente inclusive reconheceu isso no nosso estudo, há passagens que a gente falou, olha, pode ser tal coisa, pode ser outra coisa.
A nossa limitação em entender o texto é clara, mas ignorar, abandonar, desprezar, não estudar o Apocalipse não é uma possibilidade, pelo menos não para um cristão de verdade, né? Então, repetindo uma revelação que não se pode compreender, seria uma contradição de termos. Além disso, o livro, pretende descrever eventos futuros. Quando tomado esse seu significado literal e comum, é exatamente isso que ele faz, embora muito do Apocalipse seja escrito em forma simbólica. A palavra de Deus não foi dada para ser obscura, foi dada para ser entendida por aqueles ensinados pelo Espírito. Então, meus irmãos, ainda que a gente tenha tido, como eu falei, alguns momentos de mais dificuldade de compreensão do texto e tal, vocês viram, como nos esquemas que eu coloquei ali, particularmente aquele de Apocalipse, né, mostrando a diferença das narrativas cronológicas para os destaques pontuais, que dá para entender esse texto sim. Né? Mesmo que a gente não tenha exatidão no entendimento de determinados detalhes, dá para compreender, dá para olhar para aquilo que está lá e entender como será. Né? Então, é claro, as discussões continuam. Sabendo da posição que nós temos ensinado aqui, a gente olha ao redor e vê irmãos que combatem isso e diz, não, a igreja vai passar sim pela tribulação e dá lá suas razões. Bem, cada um vai apresentando seus argumentos, o que não se pode é ter uma atitude, não, o importante é que Jesus vai voltar. Não precisa estudar isso aí não. Se está na Bíblia, sim, é para nós estudarmos, é para nós nos aprofundarmos. O tema do Apocalipse é declarado novamente no versículo 7. Eis que venho em breve. Isso é dito lá no capítulo 1, né? Bem no comecinho. A palavra grega taki pode ser traduzida também como rapidamente. E do ponto de vista divino, ambas traduções, ambas possibilidades são verdadeiras. A vinda de Cristo é sempre em breve, do ponto de vista da previsão dos santos sobre o futuro, e quando ocorrer, virá repentinamente ou rapidamente. Consequentemente, uma bênção especial é pronunciada sobre aqueles que creem e atendem à profecia do livro. Esta referência à bênção é a 6ª bem-aventurança do livro. A 7ª está mais adiante aqui no nosso estudo, versículo 14. A primeira, está no capítulo 1, versículo 3, é semelhante a essa do 22. Então, vamos aqui rapidinho, meus irmãos. Pastor, mas como assim venho em breve? Quase 2000 anos. O que são 2000 anos, irmãos, diante da eternidade? Absolutamente nada. É como fosse um estalar de dedos. Então, essa é a perspectiva que o nosso texto traz. Essa é a perspectiva que o Senhor traz sobre a sua vinda. Eu venho em breve. Para Ele, né, e para a eternidade, esses 2000 anos que passaram, é como se fosse o dia de ontem. Lembrando que Pedro escreveu, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tempo é uma coisa que nós sentimos. Então, quando a gente fala que a gente vai estar na eternidade para sempre, né? Bilhões e bilhões e bilhões sobre bilhões e bilhões da potência, sei lá qual, né? Para sempre, talvez a gente não consegue imaginar como é que é viver assim. Será que a gente não vai enjoar? Será que não vai dar ruim depois de tanto tempo, o povo já não está mais querendo aquilo? Que detalhe, inclusive, é colocado também nesses seriados que falam da eternidade. A pessoa enjoa da eternidade. Mas não vai ser a nossa realidade, meus irmãos, porque nós vamos estar numa existência completamente diferente, para a qual, realmente, 2000 anos não é nada. Jesus volta breve. Bem, quando esta tremenda revelação foi dada a João, o que acontece com ele, meus irmãos? O pobrezinho mais uma vez cai para adorar o anjo. Nós estamos no verso 8 agora. Novamente, verso 9, ele foi repreendido e lembrado de que anjos não devem ser adorados, porque como os santos, eles são conservos, ou seja, servos servos companheiros. João foi ordenado a adorar o Senhor e não anjos. Isso é a segunda vez que acontece. Isso aí, meus irmãos, como nós falamos da outra vez, a gente atribui muito ao impacto que todas essas revelações, todas essas visões que João teve, causou na sua vida, né? Então você está ali conversando, não sabemos quanto tempo ele está conversando com o anjo, talvez horas, talvez dias, talvez semanas, não sabemos,
e finalmente aquilo custou algo sobre a sua vida, né? Isso também tem a ver com a idade. Eles são um senhor de idade. João está no final da sua vida. Os historiadores acreditam que depois que foi libertado de Patmos, ele não chegou a viver nem mais uma década. Ele estava realmente no final da corda. Então você pega o senhor de idade, debilitado, né? Vivendo em exílio, não está exatamente num spa 5 estrelas, sabe lá o que era a maneira como ele vive em Patmos, e isso cobrou o seu preço. Então eu estou destacando isso apenas para não sermos por demasiado duros com João, porque talvez a gente fizesse a mesma coisa, ficasse tão impressionado que não saberia como se comportar. Eu poderia até, assim, irmãos, na minha cabeça do que eu penso hoje, né? Poderia até não adorar o anjo, mas que eu ia ficar meio embasbacado, eu ia ficar assim, sem saber o que falar. Posso tocar nele? Eu tenho 1000 perguntas, né? Meio assim quando você encontra celebridades, né? O pessoal fica meio abobalhado. Não é como a gente ficaria? Pois esse foi o efeito na vida do nosso querido irmão, quase 2000 anos atrás, tá? Bem, agora vamos ao Antigo Testamento rapidinho, irmãos. Daniel foi informado de que suas profecias seriam, aspas, seladas e lacradas até o tempo do fim. Isso é Daniel 12:9. O livro dele está quase acabando, irmãos. Mas João, por outro lado, foi informado de que não deveria selar as palavras dessas profecias. Novamente, deve ser enfatizado mais uma vez que o ponto de vista de alguns estudiosos de que o livro do Apocalipse é um quebra-cabeça incompreensível é expressamente contradito por esta e outras passagens, tá? Ele foi ordenado a não selar o livro, porque ele é para ser estudado, é para ser conhecido. O Apocalipse, tanto por meio de suas declarações claras, quanto por seus símbolos, é projetado para revelar fatos e eventos relacionados à segunda vinda de Cristo. Então, por que Daniel recebeu uma ordem e João recebeu essa ordem totalmente diferente? Vamos lá. A diferença entre a recomendação a Daniel e esta a João é o que, irmãos? A nova aliança. A vinda do Messias, a vinda de Jesus, ocasionou o fim dos tempos, desde o Calvário, até agora o novo céus e nova terra. Assim, o relógio escatológico anda hoje como não andava no tempo ou para Daniel. Por isso João não deve selar a palavra da profecia, porque ele e nós estamos vivendo-as. Então hoje, meus irmãos, nós estamos na era da igreja, certo? Nós estamos esperando o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento. E aí, meus irmãos, nós estamos vivendo este relógio, este programa escatológico dado pelo Senhor. Nós precisamos conhecer isso. Esse programa, esse relógio, irmãos, ficou parado desde os dias de Daniel até a vinda de Cristo, certo? Aonde, é claro, ele começa porque é o evento mais importante da história da humanidade, a morte e ressurreição de Jesus. Essa é a razão porque Daniel foi dado a ele a ordem de selar o que ele havia escrito. Porque, inclusive, irmãos, aquilo que Daniel escreveu em sua grande parte, ou pelo menos o finalzinho dela, né, a 70ª semana de Daniel, pula esse tempo que nós estamos e se cumpre depois do arrebatamento, como a gente já viu nos esquemas nas outras aulas, ok? A exortação que se segue intrigou alguns. Aqueles que praticam a injustiça e são imundos são encorajados a continuar a fazê-lo. Mas os justos e santos são encorajados a continuar agindo ou agir dessa forma. Versículo 11. O ponto aqui, meus irmãos, não é incentivar o que é mal, mas salientar, destacar que se as pessoas não derem ouvidos a esta profecia, elas continuarão em sua iniquidade. Por outro lado, aqueles que derem ouvidos à profecia continuarão a fazer o que é certo. Relativamente falando, irmãos, o tempo do retorno do Senhor está próximo e nenhuma grande mudança na conduta da humanidade como um todo pode ser esperada. Então, o que eu quero dizer aqui? Achar que, inclusive a gente falou isso, que os pós-milenistas acreditam nisso, né? Que a humanidade vai melhorar, que o evangelho vai alcançar o mundo inteiro e a sociedade vai melhorando e Jesus volta.
isso não condiz com aquilo que a gente encontra na palavra e nem a realidade que nós observamos. Muito pelo contrário. A humanidade, meus irmãos, está indo de mal a pior. A grande diferença é que, de décadas em décadas, a manifestação da maldade muda. Satanás é muito esperto. Então, por exemplo, ao redor e pouco depois da Reforma Protestante, no século XVI, século XVII, o Iluminismo, depois o Racionalismo, ele foi cada vez mais afastando o homem de Deus. E aí Darwin vem com a teoria das espécies, que é um livro em si extremamente furado, mais do que isso, mas o pessoal abraça. Por quê? Eles precisavam, irmãos, de um substituto para Deus. A biologia, a evolução, era a nova religião perfeita para quem não queria se dobrar diante de um Deus soberano, a quem você tem que prestar contas e assim por diante. E aí você vai crescendo. Finalmente você encontra outras manifestações da maldade, como as guerras que praticamente permearam a primeira metade do século XX todinha. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, uma após a outra. Foram quase 70 anos ininterruptos de guerras ou ameaças de guerra. Não é brincadeira, não. Milhões de pessoas morreram. Aí, pastor, mas agora tem uma guerrinha ali da Ucrânia e tal, tem problema lá na Síria, uma coisa está melhor. Como eu disse, meus irmãos, Satanás só vai mudando a marcha, só vai mudando a forma. Então, hoje, a estratégia dele é outra, completamente diferente. Se você colocar na inteligência artificial o ChatGPT, se você fosse Satanás, como você faria para destruir a humanidade? Tu acredita que o programa responde? Entre as coisas que ele responde, eu tenho isso aí: destruir a família, a estrutura da família, confusão dos papéis na sociedade, tudo aquilo que está acontecendo agora. Eu fico pensando mesmo, se alguém incrédulo teve a curiosidade de fazer essa pergunta, é exatamente o que está acontecendo agora. Sim, pronto, desconstrução não só da identidade masculina, mas da identidade feminina também. Os homens se negando a liderar, a ser quem eles devem ser na sociedade e na família. As mulheres tomando papéis e lugares que não deveriam. Uns 40 anos atrás, você não via uma mulher morrer de infarto. Estou errado? Pode ver. Você é muito velhinho, né, e tal, o coração para de qualquer maneira. Hoje é coisa comum. As doenças que eram nossas, agora são delas. Porque os papéis da sociedade estão tudo invertido. Qual é o meu ponto? A sociedade não está melhorando. Ela está melhorando em coisas que são glacê. Por exemplo, por mais que os profetas da catástrofe gostem de falar, o mundo hoje, em termos de fome, está muito melhor do que na década de 80. Pode pesquisar. Existe fome no mundo? Sem dúvida. Mas na década de 80, meus irmãos, eram países inteiros. Grande parte do continente africano, por exemplo. Hoje você não encontra isso. Eu sou da geração do We Are The World, lembra? Aí mostrava aqueles pobres meninos lá na Etiópia com mosca na cara. Aí você ficava, oh meu Deus. Tal. Quando eu fui para... Em 2004, eu fui para Singapura. Nós tínhamos um amigo, eu não lembro qual país ele é, bem lá do meio da África. Sabe o que ele comprou em Singapura? Ele comprou um conjunto de tacos de golfe, dos mais caros que tinham lá. Na minha cabeça, africano é o We Are The World lá, passando fome e tal. Aí quando você vê o cara, tá lá, né, país do terceiro mundo. Por quê? Porque essa profecia da catástrofe, meus irmãos, a mídia gosta de bater nisso daí. Raramente mostra uma imagem da África que seja desenvolvida, que seja para frente, que está crescendo. E tem. Precisa sempre falar do ruim, porque isso vem de notícia. E as coisas vão piorando de uma forma ou de outra. Tecnologia, meus irmãos, olha, esse aqui é um cara que trabalhou 20 anos com TI. Ela não é necessariamente um avanço. Eu brinquei aqui, eu cheguei sexta-feira para a oração, tinha já umas 15, 20 pessoas aqui, quase todas com a cara no celular. Esse é nosso jeito hoje. Já tem fenômeno de problema da quarta ou quinta vértebra aqui que já está se deteriorando, porque todo mundo só fica assim.
A gente não lia livro assim. Eu nunca li. Né? Eu lia livro assim, na verdade, para que ninguém me atrapalhasse. Né? Não enxergar ninguém. Eu só estou mencionando, irmãos, como o mundo não está melhorando, de jeito nenhum. O mundo está piorando, só que ele piora de maneiras variadas. Certo? E o Satanás não é burro. Ele pode ser mau, burro ele não é. E aí ele vai alternando as suas estratégias, é claro, sob a permissão do Senhor, porque o fim tem que chegar, né, com um determinado cenário. Tá? O primeiro parágrafo, né? Isso, vai lá. Segundo, as palavras com as quais o verso 12 começa, eis que venho em breve, são as mesmas do início do versículo 4. Em conexão com seu retorno, que será em breve, uma recompensa é prometida aos seus santos pelo que eles fizeram por Cristo. A referência, irmãos, é claro, é ao tribunal de Cristo, que a gente já estudou aqui, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Os julgamentos finais dos ímpios e dos justos serão julgamentos de obras. Esta é a expectativa alegre daqueles que são fiéis e o medo daqueles que não foram fiéis. Na eternidade, os salvos serão colocados em funções e papéis de acordo com suas obras em Cristo nesta vida. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma poupança que não segue a Selic, não é LCA, não é LC, sei lá mais que ele tem, não é RDB, não é CDB, não é nada. Existe uma poupança que você, quer queira, quer não, você está aplicando nela. Ok? E essa poupança, ou esse investimento é a eternidade. Existe até uma historinha, é só uma historinha, que chegaram, né? Chegou esse camarada no céu, aquele era podre de rico, e chegou lá, crente, né? O anjo recepcionou, e aí falou assim, agora o meu primeiro papel hoje é mostrar uma reunião de orientação, mas antes eu quero te mostrar a sua casa. E aí ele foi pelas ruas de ouro, não é assim que está lá? Beleza, foi pelas ruas de ouro, no céu. E aí começou a passar por bairros, né? Tipo Jardim Caçari, entendeu? O nível aí. Pô, isso no novo bairro vai ser do outro lado do rio que estou fazendo lá. Tudo, né? Mansões e tal. Ele pensou cá consigo, pô, se não é nenhum desses aqui que é meu, imagine quando eu chegar na minha casa, né? Aí ele foi passando, o anjo foi passando, ele passou para a periferia, né? Chegou lá no João de Barro. Meu preconceito, mas eu falei que é longe. Chegou quando a gente era, tudo era Pintolândia 1, Pintolândia 2, 4, nem sei quantas tinham. Então eu diria Pintolândia 30, lá, né, quase chegando lá no meio do lavrado. E lá tá ele, e tinha uma casa bonita, né, um casebre bonito, assim, rústico, né, coisa e tal, e ele espantou. E perguntou pro anjo, mas peraí, essa é a minha residência? No caminho, inclusive, eu encontrei meu jardineiro, o irmão Josézinho lá, tá naquela mansão e eu tô aqui nesse casebre. Aí o anjo falou, porque aqui a gente trabalha com material que vocês mandam da terra. É uma historinha inventada, mas ela não tem o seu fundo de verdade, irmãos. Jesus claramente falou, o maior e o menor no reino de Deus. E não estou me referindo a ativismo eclesiástico. Pronto, Deus, cheguei aqui, viu? Tá aqui o meu currículo, pedi pro meu pastor e a secretária irmã Ellen falei para mim aqui, ó. Eu fui isso, eu fui aquilo na igreja, eu fui presbítero, eu toquei no louvor. Não é isso que eu estou falando. O Senhor se refere, meus irmãos, a se nós estamos vivendo aquilo que Ele espera que nós estejamos vivendo. Para Billy Graham, Ele queria que ele fosse Billy Graham. Mas Ele não quer que você seja Billy Graham. Estou mencionando porque é dos batistas um dos mais conhecidos, mas se você preferir, porque você é reformado, a Spurgeon, ele pediu que ele fosse Spurgeon. E Charles Spurgeon, até onde eu sei, deixou sua marca na história e bênção nas nossas vidas. Se ele viveu tudo que Deus queria que ele vivesse, eu já não sei. É entre ele e o Deus dele. Mas uma coisa eu sei, Deus não pediu que eu fosse Charles Spurgeon, Deus pediu que eu fosse quem Ele planejou que o Joversi fosse. Aí eu tenho que questionar, meu irmão, diariamente. Eu estou sendo? Nos meus relacionamentos, na minha vida, no meu ministério, e por diante. Então, na eternidade, os salvos serão colocados em funções e papéis de acordo com suas obras em Cristo nesta vida. Isto não é conjectura, isso é fato dito por Jesus quando ele fala sobre o maior e o menor no reino dos céus. Mais uma vez, Cristo é descrito como o alfa e o ômega, primeira e últimas letras, né, do alfabeto grego. O primeiro e último, o princípio e o fim.
Cristo é antes de toda a criação e ele continuará a existir depois que a criação atual for destruída. Ele é eterno. As repetições como essa visam sustentar tudo o que vem sendo falado neste prólogo do livro, né? Quando ele menciona agora uma coisa que ele disse lá no capítulo 1, 3 vezes, versículo 4, 8 e 17, fazendo como fosse assim uma abertura e um fechamento, né? Do livro com verdades como essas. Aí nós chegamos, irmãos, à última das 7 bem-aventuranças que são concedidas aos santos. Aqueles que lavam suas vestes, eles têm acesso à Nova Jerusalém e à sua árvore da vida, versículo 14. As outras 6 bem-aventuranças, aí está a lista, se você quiser depois conferir. 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26 e 22, 7. Todas são palavras que descrevem com precisão os justos, os salvos. Em contraste, o julgamento é pronunciado sobre aqueles que não são salvos. Eles são chamados aqui, meus irmãos, de cães, certo? São os ímpios. É uma maldade, né? Porque como é que o cão... É o que é, né? Naquela época, a ideia de cão é alguém imundo, né? Por perspectiva judaica. Aqueles também que praticam feitiçaria, os sexualmente imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Agora preste atenção, irmãos. Como na descrição similar dos não salvos, no capítulo 21, antes, vimos semana passada, as obras perversas que caracterizam os não salvos são descritas. Embora alguns santos tenham sido culpados dessas mesmas práticas, mesmo depois de salvos, né? Eles foram lavados no sangue do Cordeiro e são aceitáveis a Deus. Mas aqueles que se recusam a vir ao Senhor recebem a justa recompensa por seus pecados. Então, vamos lembrar novamente, irmãos, o que eu falei semana passada? Está aqui a lista. Pastor, mas eu estou lendo essa lista aqui, eu sou assassino, porque Jesus disse que se no meu coração eu desejo mal para o meu irmão, dancei, né? Eu sou adúltero sexualmente imoral, porque diz que se no meu coração apenas eu cobiçar alguém do sexo oposto, bem, até do mesmo sexo, claro, né? Eu já adulterei, não é o que Jesus ensina? Então, quase impossível, meus irmãos, que desde a sua conversão para cá, você não tenha caído em algum desses pecados. E aí? O que nós explicamos semana passada? João está listando, irmãos, e a lista é muito reduzida, claro. Ele está listando o estilo de vida sem desejo de mudança, sem arrependimento, sem nenhuma transformação daquele que não conhece a Cristo. Certo? Então a pergunta aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: como que eu, que sou salvo, vou viver como aquele que não é? Ok? Então não está se questionando aqui, meus irmãos, salvação. Não está se falando de perda de salvação. João está apenas declarando que esses que assim vivem, sem a cobertura do sangue de Cristo, porque não se arrependeram, eles são condenados. Eles são os cães, são os ímpios, certo? E ele coloca essa lista aqui, e Paulo faz a mesma coisa diversas vezes, para dizer assim, em Cristo nós temos o exemplo de santidade, de vida perfeita e tal, mas olha ao redor e veja o que o mundo está vivendo, ou como vive, e viva o contrário. É por isso, meus irmãos, que não tem como a gente ficar criando cláusulas de exceção quando a gente não quer obedecer. Um irmão conversava comigo ontem no aconselhamento matrimonial, né? Em que uma das partes decidiu terminar o seu casamento. E esse irmão, conselheiro, colega de ministério, explicou tudo, mas uma das partes está resoluta em não quer saber. Essa foi amanhã de manhã, foi ontem de manhã. Eu falei assim, meu irmão, mas eu surpreso um pouco. Você explicou tudo para a pessoa assim, mas meu irmão, quando a pessoa está com dura cerviz, ou como a gente aprendeu conferências atrás com David Murray, quer pecar contra Deus de punho erguido, não tem argumento. Mas não deixa de a gente ficar surpreendido e pedir misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque quando a Bíblia diz, pula, qual é a nossa pergunta, meus irmãos? A que altura? Exatamente. Só.
Não é por quê. Porque o senhor está pedindo para eu pular, por que não pede para ela também? Não, nada não. Meu servo, pule. Sim, senhor. Que altura? Quantos pés? Posso usar os dois, um só? Só quero mais instruções, mas eu vou obedecer. E nesse caso, o problema desse divórcio quando chegar diante do juiz é um coração empedernido. Significa petrificado. Que sabe o que tem que fazer, mas quer fazer o oposto. E inventa suas razões, porque fulano é assim, porque Beltrano é assado. Por causa disso, por causa daquilo. Entende? Mesmo que a palavra de Deus seja clara, e obviamente a gente se aplica a outras situações. Né? Perdão, por exemplo, com outras pessoas. Então, o comportamento listado aqui, meus irmãos, em outras partes das Escrituras, estão listados, irmãos, para que a gente seja alertado. Se o preço do meu pecado foi pago na cruz, porque eu que sou salvo, transformado, vou viver como aquele que não é. Essa é a ideia nessas listas que são nos dadas. Todo o livro do Apocalipse foi entregue por Cristo por meio do seu anjo. E ele fez isso para as igrejas. Começo do versículo 16. Cristo descreveu a si mesmo como a raiz e a descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Historicamente, nós bem sabemos, Cristo vem de Davi. Profeticamente, sua vinda é como a estrela da manhã, o começo de um novo dia brilhante. Então, a herança judaica do Senhor é destacada aqui, né? A sua vinda profética é destacada aqui, mas principalmente, meus irmãos, o fato de que essas identificações, primeiro e último, descendentes de Davi, são para que ninguém tenha dúvida de quem é que trouxe essa revelação para João, que de fato é Jesus, que viveu aqui e assim por diante, que ressuscitou. O Espírito Santo se uniu à noiva, à igreja, para estender o convite a todos que atendem. Verso 17. Aqueles que ouvem são encorajados a responder e também estender o convite a outros. A maravilhosa promessa é dada de que todos aqueles que têm sede podem vir e receberão um presente gratuito de Deus. Este é o maravilhoso convite estendido a cada geração até a vinda de Cristo. Aqueles que reconhecem a necessidade e percebem que Cristo é o provedor da salvação, são exortados a vir enquanto ainda há tempo, antes que o julgamento caia e seja tarde demais. Como as Escrituras deixam claro, o presente da vida eterna, aqui nós temos chamado, irmãos, de água da vida, é gratuito. Foi pago pela morte de Cristo na cruz e é estendido a todos que estão dispostos a recebê-lo com fé simples. Ou seja, irmãos, o livro de Apocalipse termina, quase está no finalzinho, né? Ou bem perto do final, com uma nota evangelística. Ele termina dizendo: olha, leu tudo isso? Está tremendo nas bases? Vem, beba da água da vida, beba de graça da água da vida, é o que o texto diz. Por quê? Claramente, irmãos, o livro de Apocalipse faz uma divisão na humanidade. Ou você está do lado das ovelhas, ou você está do lado dos bodes. Não tem outra. E essa é a urgência da pregação do Evangelho. Vai ter muita ovelha, que você vai até, né, humanamente falando assim, mas rapaz, tudo bem, o senhor diz que ele é salvo, é ovelha, mas rapaz, é meio chatinho, viu? Meio carninha e pescoço, esse irmãozinho aqui. E vai ter muito bode, meus irmãos, que você vai dizer assim, mas como, esse fulano é tão bom, gente boa, olha aí, recebe a gente tão bem na casa dele. Porque não se trata, meus irmãos, de caráter, de personalidade, de obras. É óbvio que tais coisas comprovam ou não a sua salvação, mas isso são coisas superficiais. Existem determinadas religiões que produzem, vamos chamar assim, uma boa conduta nos seus seguidores. O Espiritismo é um deles. Pelo menos os que eu conhecia, extremamente corretos. Faz parte do código de ética da religião. Porque há outras coisas, meus irmãos, que mudam superficialmente as pessoas, que não necessariamente seja o Evangelho. Boa criação, por exemplo. Já conheceu gente? Foi bem criado mesmo, com pai e mãe raiz, né? Aí você pensa, rapaz, mas não é correto demais e tal. Perdidinho.
sem Deus, sem salvação, vai educadamente para o inferno. Triste, mas é verdade. Agora, meu amado, vai evangelizar na cadeia. Você acredita realmente que o camarada lá, você faz um culto, faz o convite à salvação, a pessoa se converte, certo? Agora, não desprezando o nosso cadeia aqui, mas vá para Bangu, lá no Rio de Janeiro, tá? Tem bandido com doutorado, né? O pessoal daqui que é meio, tá só na, não chegou nem na especialização ainda. Uma pessoa já matou 5. Aí o cabo se converte. Claro que o Espírito Santo faz a obra. Mas tu acha realmente que um dia, uma semana, um mês, o cara está totalmente modificado e... Alguém já ouviu alguém falar palavrão em oração? Eu já ouvi. O cara tinha um mês convertido, meu irmão. Então Deus. E a gente não sabia se ria, se... Sabe? O cara está 40 anos nessa vida. Aí tu acha que ele vai virar uma pessoa, né, educada, retinada, porque se converteu semana passada, mês passado? Não. Ponto aqui, meus irmãos, isso é o glacê, isso é a aparência. Quanta gente eu já conheci na vida que, né, só não era roupa de ver Deus no domingo, não, só vivia com roupa de ver Deus. O tempo todo. Socialzinho e tal, né? Cheio de usos e costumes. Era tudo sepulcro caiado. Não tenho nem certeza se era de fato convertido, não, mero religioso evangélico. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sepulcros caiados. Então, meu ponto, meus irmãos, é que a Apocalipse faz isso. Pega a humanidade, ó, pá, separa. Ricos e pobres? Não. Essa, aquela ou aquela outra raça? Não. Nenhuma condição humana está em questão aqui. Nenhuma. Apenas se tem a Cristo ou se não tem. Ponto final. Enquanto, por um lado, um convite é estendido àqueles que ouvirão, uma palavra de advertência também é dada àqueles que rejeitam a revelação deste livro final da Bíblia. Uma advertência dupla é dada contra adicionar ou subtrair dele. Quão grande será o julgamento daqueles que desprezam este livro e o relegam às experiências místicas de um velho, negando assim que ele é a palavra inspirada de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. E aqueles que negam suas promessas de bênçãos e subtraem de suas verdades receberão seu julgamento e não terão parte na árvore da vida ou acesso à cidade santa. É claro, meus irmãos, que o anjo está dizendo por meio de João aqui a respeito do livro de Apocalipse. Mas é óbvio que a gente pode aplicar isso a toda a Escritura. A Escritura não pode ser aumentada e nem diminuída. Aí está, meus irmãos, o enorme temor que eu percebo naqueles irmãos ao longo do tempo que eu conheci que trabalhavam com tradução bíblica. É uma responsabilidade brutal. É claro que a maioria pode até cometer um erro, né? Como diz o latim, tradutore traitore, todo tradutor é um traidor, porque, irmãos, é virtualmente impossível você pegar uma língua, mesmo moderna, e colocar na outra e comunicar tudo que estava aqui. Eu sei disso, porque toda semana eu traduzo alguma coisa, eu fico, tá faltando. Eu fico mordido. Algumas das músicas que nós cantamos aqui foram versões. E eu não gosto de nenhuma, porque eu conheço a original. É difícil pegar o que foi dito aqui e passar para cá. Imagine grego, hebraico, aramaico e grego. E assim, eles continuam fazendo o seu trabalho. Ainda que eles cometam erros, que sejam erros, vamos chamar honestos, de tentativa de acertar. Porém, nós temos um exemplo clássico, moderno, que são os testemunhos de Jeová, que sem absolutamente nenhum pudor, nenhum medo da maldição de Deus, adulteraram o texto das Escrituras Sagradas. Se você tem acesso à internet, procure Tradução do Novo Mundo, é o nome da Bíblia deles. Em diversos textos eles modificaram
o linguajar para que não ficasse evidente a divindade de Cristo. O clássico mais conhecido é João 1. Enquanto nós lemos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, eles acrescentam entre colchetes um artigo indefinido. E a palavra era um Deus. E não é só. Em Tito, quando diz, esperamos a revelação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, eles adulteram. E assim por diante, texto após texto. E aí vão ser responsabilizados, melhor dizendo, pelo Senhor, conforme o texto de Apocalipse está dizendo. Vamos terminar, meus irmãos, nossa matéria? Mais uma palavra de testemunho foi então dada. Sim, venham em breve, verso 7, agora verso 12. E a isso João respondeu em uma breve oração: Amém, vem Senhor Jesus. Com essa tremenda revelação concluída, uma palavra final de bênção foi pronunciada: a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Esse é o último versículo da Bíblia. Essa expressão tão comum em outros livros do Novo Testamento traz essa palavra final de Deus ao fim. Para aqueles que acreditam que Cristo, em sua primeira vinda, providenciou a salvação, há a maravilhosa promessa de sua vinda novamente para trazer libertação total e final. Assim como o livro começou introduzindo uma revelação de Jesus Cristo, ele termina com o mesmo pensamento de que ele está voltando. Provavelmente nenhum outro livro das Escrituras contrasta mais nitidamente a sorte abençoadora dos santos com o futuro temeroso daqueles que estão perdidos. Nenhum outro livro da Bíblia é mais explícito em sua descrição do julgamento por um lado e da bem-aventurança eterna dos santos por outro. Que tragédia que tantos passem por este livro e falhem em compreender suas verdades maravilhosas, empobrecendo assim seu conhecimento e esperança em Cristo Jesus. O povo de Deus que entende e aprecia essas promessas maravilhosas pode se juntar a João em sua oração e dizer o que, irmãos? Vem, Senhor Jesus. Vamos falar novamente? Vem, Senhor Jesus. Essa é a oração final de João, praticamente as suas últimas palavras. Meus irmãos, o objetivo do estudo escatológico, falamos várias vezes ao longo do nosso tempo, não é saciar sua curiosidade, não é ajudar você a ficar brigando na internet, não é você ficar dizendo para o irmão que ele está errado, está certo, ou o que quer que seja, ou fazer a sua turminha, né, dessa ou daquela posição. O objetivo é principalmente a esperança que nos muda no presente. É a esperança futura que nos muda no presente. É saber que o Senhor Jesus literalmente volta a qualquer momento. Não, numa interpretação clara como nós vimos, não existe absolutamente nada que precisa acontecer. Então, quando você vê esse ou aquele acontecimento, como inclusive estamos vendo agora no Oriente Médio, é claro que a gente fica um pouco mais animado, né? Fica um pouco mais, será que? Mas, amados, isso aconteceu inúmeras outras vezes. A guerra do Líbano no passado, por exemplo, né? A guerra dos 7 dias, e assim vai. Tantas guerras aconteceram desde que Israel voltou para sua terra de herança, e ainda estamos aqui. Essa pode ser a última? Claro. Ou quando podemos ficar aqui mais 50 anos, pelo menos aqueles que durarem 50 anos a mais. Entendeu? Nós não temos ideia, porque não são essas coisas, meus irmãos, que determinam a volta de Cristo. A volta de Cristo vai ocasionar uma mudança drástica no cenário geopolítico do mundo. Literalmente, centenas de milhões de pessoas vão desaparecer no mundo inteiro. A economia vai entrar em colapso. É nesse cenário, como nós vimos, que começa a tribulação e se levanta um homem que vai salvar a pátria, por assim dizer. Então, não se preocupe em ficar tentando a adivinhação, como vídeo do TikTok fica dizendo isso, aquilo vai acontecer, porque descobriram isso, descobriram aquilo. Não. O papel nosso hoje, irmãos, é pregar o Evangelho até que ele venha. Ponto. Viver em santidade até que ele venha. Esse é o principal objetivo da escatologia. Irmãos, este acervo, como eu falei, de 74 aulas fica à sua disposição. Pastor, eu queria aprender mais sobre bibliologia. Lá está. Pastor, eu queria aprender mais sobre o que nós vimos sobre escatologia, sobre eclesiologia, doutrina da igreja. Lá está.
cada matéria, cada doutrina, né? Um maior detalhamento que nós podemos dar para que você possa se beneficiar disso aí de agora em diante, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos, para encerrarmos aqui? Não? Tudo ok? Então tá bom, vamos colocar de pé e vamos encerrar orando. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus, e a segurança que ela nos dá, não apenas na doutrina que agora encerramos, mas em todas essas que vimos nestes meses que passamos aqui, mais de um ano na verdade. Obrigado a Deus pelo aprendizado que podemos ter e como podemos mergulhar na Tua palavra de maneira profunda. Abençoa, Deus, cada pessoa que no futuro irá acessar essas aulas, que elas sejam fortalecidas em sua fé, diante de uma doutrina tão claramente dada pelo Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.